mundo, por favor. Quem são os colonizadores do Brasil? Os portugueses. Aonde a gente vai começar os estudos do Brasil, então? Na formação do Reino de Portugal, né? Eu não gosto de dar a história como as coisas acontecendo pela divina providência ou pelo homem do Ra, né? Ra, bum, surgiu Portugal. Não. Vamos lá, então. Galera, vamos dar uma olhadinha no histórico do território português. Até o século V, olha aqui, ele pertencia ao Império Romano, correto? Do século V ao século VII, com as invasões bárbaras ao território romano, esse território passou, né, o que hoje a gente conhece por Portugal, passou a ser parte do reino suevo e do reino visigótico, correto? E com a expansão islâmica, com a formação do Império Árabe, os muçulmanos saíram do Oriente Médio, passaram aqui por todo o norte da África e subiram tentando entrar na Europa pela Península Ibérica. Correto? Lembram os senhores que essa expansão islâmica, a princípio, só vai parar aqui, né, na Batalha de Poitiers, que foi vencida por Carlos Martel em 732. Certo? Porém, depois houve uma reconquista cristã que deu origem a essa formatação e é sobre ela que eu quero falar. Correto? Então, Portugal vai surgir dentro de um contexto aonde a Península Ibérica era, ao sul, dominada pelos muçulmanos, e ao norte dividida em Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra, Reino de Aragão e a Catalunha. Correto? Tranquilo? Bem, o que vai acontecer? Na tentativa de expulsar esses muçulmanos daqui, o rei Afonso de Leão convida o duque Henrique de Borgonha para o nobre duque de Borgonha, para auxiliá-lo na expulsão desses muçulmanos daqui. O que ele faz? Como forma de retribuição ao apoio de Henrique ao Afonso, Afonso dá a Henrique o domínio do condado portucalense, que pertencia ao reino de Leão. E junto com isso, dá a Henrique também a mão de sua filha. Os dois casam, fazem bobiça, nasce Afonso Henrique, o filho do Henrique de Borgonha. E é esse cara, esse Afonso Henrique, que é o filho de Henrique, com a filha de Afonso, que vai criar a independência do condado portucalense em 1139, dando origem ao Reino de Portugal. Show de bola? Surge Portugal. Agora, para a expansão marítima, muito mais importante do que conhecer isso, é conhecer a Revolução de Avis. O que foi a Revolução de Avis? Galera, durante a Idade Média, a Europa se organizava dentro de que modo? A Europa Ocidental se organizava dentro de que modo de produção? Feudal. Ou seja, a Europa era feudalizada. Qual é a característica política do poder político no feudalismo? Ele é centralizado nas mãos do rei ou dissolvido na mão dos nobres? Dissolvido nas mãos dos nobres. Então a gente diz que a característica política do feudalismo é a descentralização. No feudalismo eu tenho descentralização. Show de bola? Massa? O que acontece? Com a Revolução de Avis, Portugal entrona Dom João I, cai a dinastia de Borgonha, sobe a dinastia de Avis, e Dom João I é o primeiro rei europeu a centralizar o poder em suas mãos. Tá, e o queco? Qual a importância disso? Cara, isso é importante pra cacete. Dentro de um sistema feudal, ó, isso aqui é um país. Cada um de vocês é um feudo. Eu sou o rei. Quem manda nesse feudo aqui? Eu ou você? Você. O seu feudo, você é o senhor feudal, correto, cara? Esse feudo aqui é teu. Quem manda nessa jossa aqui? Tu, exato. Correto? Então os impostos que tu recolhe aqui ficam com quem? Contigo? Tu manda? Né?
Então, olha só, presta atenção. Agora sim, como eu consigo mais dinheiro? Com você recolhendo os impostos ou comigo recolhendo os impostos? Comigo recolhendo os impostos. A partir do momento que eu digo, ó, quem manda nessa jossa aqui agora sou eu, velho. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Quem manda nessa porqueira toda aqui sou eu. Quem vai recolher imposto aqui sou eu. Eu vou ter o quê? Disponibilidade de... Tá aqui, ó, Portugal, processo pioneiro na centralização política. Vai gerar o quê? Disponibilidade de capitais. Logicamente que eu só posso pensar em fazer o processo de expansão marítima se eu tiver dinheiro para isso. Agora vamos ver. Então, como eu falei para vocês, a Revolução de Avis gerou a centralização de poder nas mãos de Dom João I, que deu possibilidade, deu disponibilidade de capitais para que Portugal começasse a pensar no processo de expansão marítima. Agora, o que diabos foi o processo de expansão marítima? Então vamos lá, gurizada. Presta atenção aqui contigo. Tá vendo essa bolinha que tá aqui no meio do mapa? Sabe que bolinha é essa? Sabe o que ela tá representando? O mundo conhecido durante a Idade Média. Na verdade, é um pouco menor, é que o tio é tosco, não sabe mexer no PowerPoint, é uma coisa muito tecnológica, sabe como é que é? Pois é. Na verdade, teria que ser aqui, aqui, e teria que subir aqui. Mas aí eu não consegui uma bolinha que se mexesse, sacou? Aí ficou assim. Mas isso aí é basicamente o mundo conhecido. Vamos ver o que tem aqui. A Europa, o Oriente Próximo até a Índia. E digo mais, quem apresentou isso aqui para eles foi Alexandre o Grande, e desde então ninguém mais vai para lá. Maravilha? Então esse aqui é o mundo conhecido dos caras. Durante o período chamado de Cruzadas, a Europa conheceu uma série de mercadorias que vinha dessa parte aqui do Oriente, né, que são as chamadas especiarias, que adquiriram um valor comercial imenso dentro da Europa. Correto? Então esse contato entre Oriente e Ocidente gerado pelas cruzadas, claro, as cruzadas é uma guerra, foram guerras, né? Mas essas guerras também necessariamente geraram um contato cultural entre esses povos. E apresentaram sim à Europa uma série de produtos. E mais do que isso, foram responsáveis pela reabertura do mar Mediterrâneo. Ou seja, do século VII ao século XI, o Mediterrâneo vai estar fechado pelos muçulmanos. Europeu não comercializava ali. Europeu não botava barquinho para navegar, né? Como diz um grande historiador, durante a Idade Média, a Europa não fez flutuar uma tábua no Mediterrâneo. Por quê? Porque ele era fechado sobre o domínio dos muçulmanos. Com as cruzadas, a reabertura disso. Só que quem passa a controlar o Mediterrâneo, gente? As cidades italianas. Veneza, Gênova, principalmente. E todo mundo que vinha trazendo mercadorias do Oriente para o Ocidente passava pelo Mediterrâneo, necessariamente, não tinha outro caminho, correto? E necessariamente precisava pagar imposto para quem? Para a Itália. Então o que foi a expansão marítima? Foi busca por novas rotas comerciais para se chegar aonde? Às Índias, sem pagar os impostos à Itália. A ideia foi essa. Cara, eu tô aqui, quero chegar aqui e não quero passar por aqui. O que eu vou fazer? Vou me jogar que nem um maluco nesse mar aqui e vou ver o bicho que dá. Show de bola? Dúvidas, meu anjo? Não? Show de bola então, galera? Entenderam isso? Galera, é muito comum o aluno achar que a expansão marítima é a busca por terras. Aí que tá. Lembra que eu mandei vocês estudarem o modo de produção, né? O modo de produção que está valendo aqui a gente está numa passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Isso aqui é regido, a expansão marítima, o pensamento econômico que rege é o que a gente chama de mercantilismo. O valor não está na terra. O valor está no quê? No acúmulo de metais. Eu quero metal precioso, eu quero acúmulo de capital. Entenderam o que eu estou dizendo? Então ninguém vai se jogar daqui para cá procurando terra. A terra é uma consequência, o achamento de terra é uma consequência. Correto, galera? Entenderam isso? O que eles estavam buscando de fato era chegar à Índia por outro caminho. Massa, galera? Tranquilo? Agora sim, basta eu ter dinheiro.
e vontade que está feita a bagaça, sim ou não? Claro que não. Até porque eu não posso botar os barquinhos que navegavam pelo Mediterrâneo para navegar no Atlântico, senão vai dar, né? Vai dar problema. Show de bola? Vamos lá então. Galera, eu preciso de tecnologias. E essas tecnologias foram desenvolvidas, em sua grande maioria, na Escola de Sagres, a grande escola de navegação portuguesa, que reunia os principais pilotos de toda a Europa para desenvolver tecnologias como a própria caravela, né? Gente, olha só, eu sempre faço essa comparação. Sabe o que a Escola de Sagres é para o século XV? A NASA. Gente, o que a NASA faz? Foguete. Para ir para onde? Para o espaço. Correto? O que a caravela fazia? O que a caravela? O que a Escola de Sagres desenvolvia? Caravela. Para ir para onde? Para o mar. Não tem nada a ver. Claro que tem. Galera, vocês viram ali o mundo conhecido na última slide? Eles estavam indo rumo para os europeus do século XV entrar no mar, sem saber para onde vai dar, sem saber que bicho que vai comer. Entendeu? Era a mesma coisa que esse cara que está saindo aí, indo para o espaço, vamos ver o que vai dar. Certo? Então, assim, a caravela, hoje se você chegar lá, né, na NASA e ver o foguete, faz assim, né? Pá, né? Porra, que coisa tecnológica, velho, né? Porra. O cara, o medievo, olhando para isso aqui, ficava assim, ó. Bah, igual, sacou? É a mesma cara de, porra, que é isso, velho? Porque isso aqui era o cara, imagina, cheio de vela, cheio de coisa, né? Ia num cacete lascado isso aí, rapaz, né? Levava 45 dias, em 45 dias ele atravessava o Atlântico, né? Coisa rápida, né? Nossa Senhora. Então entendam, galera, essas tecnologias, agora tá, então eu tenho o barquinho, né? Eu tenho o meu meio de locomoção, mas eu tenho que saber para onde eu vou, então eu também vou desenvolver o astrolábio, a bússola e as cartas náuticas, né? Lembram de um esquema de um cara, há um tempo atrás, que conseguiu afundar um iate no Mediterrâneo, perto da Itália, né? Aquele cara, ele não é um cara, ele é um boi de teta. Sabe o que é um boi de teta? Porque assim, ó, não é, sabe qual foi o primeiro mar a ser totalmente mapeado? O Mediterrâneo. Nego sabe onde está cada pedra do Mediterrâneo. E aquele cavalo conseguiu me afundar o navio lá. Por que é importante ter cartas náuticas? Para não fazer o que aquele cavalo fez. Entendeu? Para você não ir num lugar que tem um banco de areia, para você não ir num lugar que tem pedras que vão rasgar o teu casco, que vão fazer você afundar. Então, tudo isso teve que ser desenvolvido aqui, ó, na Escola de Sagres. Show de bola, galera? Tranquilo? Bem, tenho tecnologia, tenho dinheiro, tenho objetivo, posso navegar? Tô pronto? Não. Preciso vencer o quê? O cagaço. Preciso vencer o cagaço. Por quê? Durante a Idade Média, galera, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Acreditavam que uma série de monstros habitavam o Mediterrâneo, certo? Que o mar fervia, cozinhando os miolos dos marujos. As sereias, tchutchucas, iam lá. E, né, a sereia só é boa na Pequena Sereia, meu nego, tá? Que a sereia é do mal. Você tá lá taradão há 30 dias, né? Só vendo macho, de repente aparece uma gata com as petucas. Tu faz o quê? Puf, te mergulha, né? Vai de cabeça, né? Outro dia um aluno falou, mas é para baixo, ela só é peixe. Eu falei, bem, cara, tu tá 40 dias sem ver mulher. Se você não sabe o que fazer, tá, deixa quieto. Né? Meu querido, não sou eu que vou te explicar. Tá. Então, é o que eu sempre coloco aqui pra raça, a sereia do mal, velho. Tu pula lá porque tu tá taradão, ela... Você se afoga. E ainda existia uma coisa, o cabo bojador, galera, é assim, ó. Galera, isso aqui não é um pinto, tá? Isso aqui é a minha África, tá? Isso aqui não é um pinto, não é um pinto. Não, é a minha África, tá? Vamos lá. Aqui embaixo, eu tenho o quê? Não é a glande. Olha só, o que eu tenho aqui embaixo, galera? O cabo da boa esperança. E mais ou menos por aqui eu tenho o cabo do bojador. Ninguém navegava aqui para baixo. Porque ali para baixo era esse monte de coisa. E sabe por que a África tem negros? Porque todo homem branco que passava o bojador, bum, virava negão. Logicamente. Então existia, galera, uma série de lendas a respeito disso. Show de bola, gurizada? Tranquilo, coisa mais querida?
Agora, então tá. Venci o medo. Venci... agora, você já parou para se perguntar por que esse diabo acontecia, então? Já parou para pensar? Galera, nessa costa da África aqui, é grande parte formada por rochedos. Tu tem do lado de lá o Saara, né? E tu tem o Atlântico aqui, batendo naquelas rochas, né? Bum, bum. Aí tem pescaria, chua, bum, o cara acredita que vai vir uma sereia, que vai encantar ele, que vai vir um monstro, que o miolo vai cozinhar, que ele vai virar negão. Ele chega lá perto, começa a escutar aquele bum, bum, vem aquele monte de coisa, ele fala, o bicho, e volta, né? Ele não passa ali, né? Não, volta. Então, na hora que ele descobriu, galera, sabe quando chegou lá? Em 1432, Gil Eanes chegou no bojador, olhou para baixo e falou, ó, não tem bicho, né? Não que seja um problema, mas não deu nada, ninguém me cozinhou, nenhuma sereia me seduziu, tô aqui, tá massa, rola. Só que ainda assim, gurizada, os caras passaram de... Ó, o cabo do bojador tá bem aqui, ó. Cabo do bojador, tá? Como eu falei para vocês. Eles passaram de 1415 a 1460 somente nessas, navegando aqui, ó. Eles vão descer de fato, vão chegar aqui embaixo, de fato, no Cabo da Boa Esperança, que não se chamava Cabo da Boa Esperança, né? Se chamava Cabo das Tormentas. Mas nego já morria de medo. E ainda vou convidar o camarada, o cara tá com medo de ser cozinhado, tá com medo de, né, aquele monte de medo do Atlântico. Aí viro pra ele e falo, vamos lá no Cabo das Tormentas. O cara não vai nem a pau, né, velho? Lá vai te a merda, maluco, comeu cocô, né? Agora se eu virar pra ele e falar, cara, vamos lá no Cabo da Boa Esperança. Não é bem mais legal? É bem mais sutil, né? Então, assim, o Cabo da Boa Esperança, que na verdade é o Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias só vai chegar lá, então, ó, em 1488. E essa viagem só vai ser completada em 1498 por Vasco da Gama. Só que você viu que tem uma datinha importante aqui no meio, né? Porque o negócio é o seguinte, gurizada, presta atenção. Portugal foi o primeiro pioneiro na expansão marítima, né? Foi o pioneiro na expansão marítima. Foi o primeiro a navegar pelo Atlântico. E a rota que ele traçou para chegar nas Índias foi contornar a África, correto? Correto? Agora, galera, adianta para a Espanha fugir do imposto italiano e cair no imposto português? Não, né? Porque isso aqui estava dominado pelos portugueses. Então, se os espanhóis viessem, teriam que pagar impostos a Portugal. Então, os espanhóis tinham que achar uma outra rota. Lembra do mundinho deles, não lembra? Eles já sabiam que a Terra era redonda. Então, o que os espanhóis pensaram? Vamos navegar para o Ocidente, para chegar ao Oriente. Então, navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Dar a volta ao mundo. Só que eles achavam que o mundo era aquela coisinha, né? Aí, Cristóvão Colombo saiu, bum, bateu aqui nas Antilhas. Olhou pro cara e falou, um índio. Claro, porque ele achou que estava chegando aonde? Na Índia, né? Mongólia, né? Então, o cara chegou aqui, esbarrou aqui em 1492. Descobriu a América. Correto? Maravilha? Entenderam como se deu o descobrimento da América? Uma tentativa de se chegar aonde, gente? Nas Índias. E o nome, tanto que é verdade, galera, que o Cristóvão Colombo não sabia que se tratava. Eles achavam que estavam na parte mais oriental da Ásia. Quem vai se ligar, que é um outro continente de fato, é quem? Américo Vespúcio. Por isso, nosso continente se chama América e não Colômbia. Show de bola? Tranquilo, coisa mais querida? Tuque. Uma vez descoberta a América, mesmo sem, né, se chegou aqui, certo? Nessa região, mesmo sem saber o que tinha para um lado, o que tinha para o outro, para cima e para baixo, Portugal e Espanha foram ao Papa Alexandre VI e conseguiram que ele dividisse todo o mundo em posse... Eu babei em você agora. Todo o mundo... Eu vi voando. Mas esfrega que é baba do saber. É baba do saber. Esfrega que aprende por osmose. Vamos, por difusão. Vai lá, vai lá. Galera, presta atenção. Tudo que está entre aqui e aqui pertenceria a quem? Portugal. E o que estava para lá... O que estava para... Eu estou mandando beijo para uma gata, tá, gente?
Olha, não é para ti não fica bobo. Tudo que estaria do outro lado seria para a Espanha. Então aqui dentro Portugal, aqui fora Espanha. Só que tem um detalhe que é bastante interessante. O primeiro tratado não foi o Tratado de Tordesilhas, que é o conhecido. O primeiro tratado foi esse aqui, ó, que a gente chama de Bula Intercoeteira. Só que Portugal, mesmo sem saber o que encontrar aqui, ele já desconfiava que tinha terras e conseguiu, num acordo escroto com a Espanha, entortar essa bula e chegar no que a gente conhece como Tratado de Tordesilhas. Correto? Que é o tratado que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Então, o que está entre essas linhas pertence a Portugal. O que está fora dessas linhas pertence a Espanha. Sutil as crianças, né? Por isso que a gente vai ter, galera, quando você pensa em colonização, né? Isso aqui tudo já era colonizado pela Espanha, correto? Aí você lembra, então a Inglaterra subiu, né, professor? Porque ele queria descobrir essas terras. Não. A Inglaterra também queria chegar à Índia. Só que assim, ó, os espanhóis, né, vão fazer isso aqui. Como é que é o nome disso aqui? Desse estreito? Estreito de Magalhães, correto? O primeiro cara a fazer a circunnavegação é Fernando Magalhães. Certo? Então esse traçado já era dominado pela Espanha. Os ingleses, os franceses e os holandeses vão sair para cima numa tentativa de contornar pelo outro lado. Só que aqui em cima a gente sabe que o bicho é bem mais feio, né? Que aqui embaixo. Não conseguiram fazer essa rota, mas acabaram colonizando as terras da América do Norte. Show de bola, galera? Tranquilo? E aí, para fechar a aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre a primeira fase da colonização do Brasil, que ela é muito ligada, extremamente ligada, ao objetivo da expansão marítima, por isso que eu dou ela junto. Galera, como é que é o nome do primeiro período da história do Brasil colonial? É o período pré-colonial. É interessante, porque o período pré-colonial não é o período que vem antes do descobrimento. É o período que vem antes da colonização, que fica entre o descobrimento e o início das capitanias hereditárias. Correto? Então esse período se estende de 1500 a 1530. Qual é a máxima? Portugal descobre, mas não ocupa. Por que ele descobre, mas não ocupa? Porque ele chega aqui e vê o que, gente? Um monte de índio pelado e um monte de pau. É só o que ele vê. Pau e índio pelado. Pau e índio pelado. Pau de índio pelado. Tá? Vamos lá. É o que ele vê. E aí eu pergunto a vocês. Esse pau que ele viu, ele gostou? Ele olhou para aquele pau e falou, nossa, eu vou me acabar com esse pau. Mas é verdade, por que ele falou isso? Porque esse pau ele já conhecia, esse pau. Ele conhecia já, correto? E ele já se chamava de pau-brasil. Por que pau-brasil? Porque o pau, esse pau tem uma parte vermelha. Se é que vocês conhecem, conhece o pau? Ele tem uma parte vermelha, não tem? Pois é, essa parte vermelha dá a impressão que o pau está em quê? Em brasa. Não dá a impressão que o pau está em brasa, né? É vermelho forte esse vermelho. Então, esse vermelho do pau era o que era usado. Gente, que coisa, né? Aula de história parece aula de reprodução. Mas tá, esse vermelho do pau é justamente a seiva que era utilizada para a fabricação de corantes vermelhos. Pau em brasa, pau-brasil. Correto? Então, quem dá nome ao Brasil, à terra, é o pau e não vice-versa. Ah, Brasil, um pau, pau-brasil. Não, pau-brasil, a terra, Brasil. Show de bola? Ficou horrível, mas vocês entenderam? Tá, isso, ótimo. Outra coisa, muito importante. Cara, eu lembro como hoje, uma vez, cara, ser professor de colégio, né, o nego fala que é uma vida árdua. Nada, cara. É muito bom. É muito bom, porque você não precisa comprar gibi para se divertir, você corrige prova, né? Você corrigir prova é uma diversão lascada. Eu lembro que um aluno botou, para extrair o pau-brasil, o português descascava o pau, espremia o pau e saiu um suco. Aí eu falei, não filho, o nome disso é punheta. Na verdade, esse pau-brasil era extraído não pelo português, meu amigo. Esse pau-brasil era extraído por quem? Pelos indígenas, correto? Pelos indígenas. E aí que tá. Portugal ocupou ou não ocupou? Não. Por que ele não ocupou? Por que ele não ocupou?
Não é só porque ele viu o pau, ele gostou do pau, ele olhou e falou, nossa, que pau. Mas assim, é porque ele queria ganhar dinheiro, ele não queria terra. E quem dava mais lucro, a especiaria na Índia ou o pau-brasil? A especiaria da Índia 300 mil vezes, galera. Cara, com toda a certeza. Tanto que Pedro Álvares Cabral chega aqui, olha, fala, ó, pau-brasil, e vai pra onde? Pra Europa com pau-brasil? Não, senhor. Continua para a Índia, pega as especiarias, volta para Portugal. Entendeu? Então, assim, o pau-brasil tinha valor econômico? Tinha. Certo? Mas as especiarias davam muito mais. A primeira viagem de Vasco da Gama, ele perdeu uma pá de navios e o lucro dele foi de 6.000%, gente. Vasco da Gama. Não é que nem ir a São Paulo puxar a mercadoria da 25, tá? É lucro, de fato. É um lucro lascado. Então, assim... Por isso que eu dou essa aula junto, para que você entenda. O cara chegou, viu a terra, olhou, tá, legal, mas não vou gastar dinheiro com a senhaca, não. Vou ganhar dinheiro com a exploração, continuar ganhando dinheiro com a exploração das especiarias. Então, o pau-brasil, como é que acontecia? A única presença efetiva de Portugal se dava dentro das feitorias. Maravilha? Dentro das feitorias existia essa presença efetiva. Certo? E quem cortava o pau-brasil... E transportava o pau-brasil eram os indígenas. Galera, se você vê, período pré-colonial, indígena trabalhando como escravo, exorce, coisa do demônio, tá amarrado em nome de Deus, queima, queima, queima. Não pode. Não há presença. Vamos pegar um outro de exemplo aqui. Você, como é que é seu nome, filho? Leonardo, você é um índio. Eu chego aqui, eu quero te escravizar, mas eu não vou ficar aqui. Aí eu viro pra você e falo assim, ó. Peguei, é meu. Agora tu é meu escravo, aí fudeu. Tá? Tu é meu escravo agora, tá? Então vamos fazer assim, ó. Todo dia tu acorda e se chicoteia. Eu tenho como combinar a escravidão, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Então, pelo amor... Você sabe que o cara não tá aqui. Ele tem como ter um escravo aqui se ele não tá aqui? Não tem. Então não tem essa coisa de escravidão aqui. A gente vai ter a mão de obra, será através do escambo. What the fuck is escambo? Troca, né? O cara vai lá, entra na mata, corta o pau, carrega o pau até a feitoria, da feitoria leva para o navio, embarca, e eu dou um espelhinho, e eu dou um pente, e eu dou um machado. Aí você pode dizer, ah, isso é exploração. Eu digo, bem, Iracema estava bem feliz com seu espelhinho, penteando suas longas madeixas. Ele fazia porque ele queria. Que ele achava interessante, correto? Claro que é exploração. Mas o esquema que ele criou, esse esquema de escambo, foi justamente porque o único possível na época. Show de bola, galera? Tranquilo? O Brasil, lembra vocês, o Brasil vai ter 4 grandes ciclos econômicos, correto? Ciclo do pau-brasil, que é o primeiro. Depois, porque isso aqui, logicamente, mas outra coisa que é importante, depois eu tenho o açúcar, o ouro e o café, correto? A mineração e o café. Mas o que é importante que você saiba aqui é o seguinte, gurizada. Esse período, Portugal se deu ao luxo de fazer isso, por quê? Quem tinha tecnologia de navegação? Portugal e Espanha. Esses dois caras já tinham dividido o mundo, correto? Correto? Então um não invadiu o outro. Então não havia necessidade de defender esse território. Show de bola? Acontece que a partir de 1530, 1520 e pouco, 1530, Portugal, Inglaterra, Holanda e França também fazem o processo de expansão marítima. E assim, galera, vocês acham que eles vão respeitar Tordesilhas? Aliás, tem uma passagem que eu acho interessantíssima. Isso é um pouco depois, mas se encaixa para que você entenda a necessidade de defesa que vai se criar. A França começa a invadir o litoral brasileiro, né? Aí o rei de Portugal manda uma carta pro Papa. Papinha, sabe aquela terra que você me deu? Então, o Marcão do rei da Espanha tá aqui, né? Pisão, aquele cara, tá invadindo o território que Deus deu para mim. Aí o Papa escreve uma carta para o rei da França. Rei da França, seu bobo, vai embora, porque essa terra pertence a Portugal. Deu Deus para ela. Ixi, Maria, Deus deu
para ele. Aí ele responde. Sabe qual é a resposta? Essa resposta é fantástica, gente. É um deboche da cara do Papa mesmo. Sabe o que o rei da França responde ao Papa? Papinha querido, toda a terra pertencia a Adão. Me apresente o testamento de Adão, deixando para o rei de Portugal essa terra que eu vou embora. Debochou, né? Defecou na cabeça do Papa, na real, né, velho? Humilhou o cara. Ou seja, as outras nações europeias defecariam para o Tratado de Tordesilhas. E se não houvesse uma efetiva ocupação do território, invariavelmente aconteceria o quê? Uma ocupação por outros territórios, por outras nações, correto? Então, por isso, galera, a partir de 1530, surge essa necessidade real de colonização. Como ela vai ser feita? Tema da nossa próxima aula. Show de bola, galera? Dá tchau pro tio, tchau. Tchau, tchau, até semana que vem.